Olá, boa noite. E vamos aqui a mais uma live nesta segunda-feira. Vamos conversar com Jani Ribeiro. Ela que já chegou aqui. E eu te chamo já, tá, Jani? Fica tranquila. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Cibele Laurentino, sou escritora, poeta. E hoje vou ter a honra de conversar com a Jani Ribeiro. Ela que também é escritora e está aí com uma obra linda na pré-venda. Eu já vou logo adiantando, né? Então, Jani Ribeiro é cearense, professora, historiadora, mãe, avó e escritora, né? Então, durante sua jornada na escola pública, coordenou vários projetos interdisciplinares, incentivo à leitura e à escrita. Tem contos publicados em antologias, participa de clubes de leitura. Memórias de Lince é seu livro de estreia. E vamos convidar aqui nossa escritora da noite. Agora é só aceitar. Oi, Olá, querida. Boa como foi que eu noite. fiz aqui? Tem uma coisa errada? A câmera que tá ao contrário. Tecla duas vezes na tela do celular que você entra normal. Dá dois toquezinhos na tela do celular para que sua câmera virar. Meu Deus. Ah, Agora é só boa noite. Ah, que legal. tudo certo. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, tá. Boa noite, Boa Cibele. noite, querida. Que honra receber você aqui, né? E a gente poder conversar um pouquinho, bisbilhotar aí um pouquinho as nossas curiosidades aí sobre você, sobre sua escrita, sobre sua vida, sobre memórias de livro. Eu falei aqui o sua rapidinha, mas eu gostaria que você mesma se apresentasse aí para as pessoas, por favor. Nossa, meu nome é Jane Ribeiro, né? Sou historiadora, professora aposentada, mãe, avó, e estou chegando nesse universo literário, assim, meio tímida ainda, a essa altura da vida, mas estamos aqui firme e forte. É uma alegria minha, uma honra estar aqui participando, conversando com você, Cibele, né, sobre Memórias de Lince, que, como você já disse, continua em pré-venda pelo selo Auroras, né, da editora Penalux, que é o selo Auroras é um selo publica exclusivamente obras de mulheres, escritas por mulheres, né? E vamos começar, eu vou falar um pouquinho de mim, que você já disse algumas coisas, né? Essa minha relação da leitura e a leitura e a Uhum. escrita em si. Porque, antes de tudo, né, nós somos Isso. leitores, né? E assim, hoje eu me permito dizer que sou escritora, né? Já tem. Eita! O outro, meu marido com o celular ali, aí tentando entrar. Já chegou, já, Rosanas, você vai olhando aí que eu não estou vendo direito, não, que o pessoal que está chegando. Viu? Boa noite para todo mundo. Né, a Cláudia, encantando com A gente, boa noite, obrigado pela presença aí, pela força. Sim, como eu ia falando, né? a gente. Eu como. Oi? Eu cortou um pouquinho, não deu para ouvir, mas eu vou continuar. Assim, como eu me descobri leitora muito cedo, eu tenho uma história que eu gosto muito de falar, porque quando eu descobri uma biblioteca na cidade, eu nasci em Jardim, né, aqui na região do Cariri,
cearense, não é? Eu moro aqui no Crato, 60 quilômetros cravados aqui de onde eu moro, lá para onde eu nasci. Né? E na minha casa, lógico, eu tinha o privilégio de estudar, enquanto naquela época tinha muitas crianças analfabetas, né? E eu estudava. Na minha casa não tinha muitos livros, tinha um dicionário bem grande, com a capa preta, uns livros de admissão minhas tias, do meu pai. E eu sempre ficava prestando atenção, né? E eu digo que a minha escrita está ligada vamos dizer, esse amor pelos livros desde cedo, né? Que a gente começa com a leitura da vida da gente mesmo, depois começou nos livros. Mas como eu falava da biblioteca, quem é de Jardim, eu não, quem é essa geração agora não vai saber, não lembra. Mas quem é lá da década de 60 para lá, vai lembrar, né? Que lá na rua Coronel Rocha, eu morava no sítio, e todo dia eu ia para a escola com minha tia. E a gente combinava de se encontrar na casa do meu tio, lá nessa rua. E eu descobri que tinha uma biblioteca, um prédio lá que já funcionou muitas coisas. Eu fiquei encantada. Eu digo, meu Deus, porque os livros humanizam as pessoas. Eu já desde cedo que eu vi, né, percebi esse lado, né? E os livros, eles me transformaram, porque é através da educação que a gente consegue, né? Principalmente quem é da região, dessas regiões mais vulneráveis mesmo, né? E a gente consegue galgar aí nesses caminhos através dos livros, do estudo e de tudo mais, né? Então, tanta coisa para falar aqui da região do Cariri, uma região muito bonita, porque quando fala do Nordeste, vem aquela imagem da seca, que o meu livro trata disso, de migração, de seca, né? E eu fico, desde cedo, me incomodou essas contradições, né? Dessas desigualdades sociais, essas questões sociais. E isso ficava na minha cabeça, eu prestava atenção, quando eu era criança, eu ficava prestando atenção às conversas das pessoas, e, e gostava do ouvir e contar a história. E depois que eu fui alfabetizada, não parei mais, né? Tanta coisa que eu tinha para falar, que a gente vai esquecendo, né? Mas eu não sei mais o que foi que eu estava falando. Tá me ouvindo bem? Estou, agora eu estou ouvindo Me bem. conta como é que foi assim. Você sempre criou textos? Você já escrevia há muito tempo, antes dessa publicação? Quando foi que você começou a escrever? Olha, a literatura, só recentemente foi que eu despertei, né? Porque eu achava tão difícil, um sonho tão distante. Os escritores eram aquelas pessoas, aqueles autores, estavam bem distantes da gente, né? Lígia Fagundes Telles, mas eu não tinha o hábito, eu escrevia nos meus cadernos, eu nunca tive diário, nunca escrevi em diário, né, com cadeado, nunca tive. Mas eu tinha agendas, tinha meus cadernos escolares, que eu sempre fazia algumas anotações. E depois que eu cresci, que eu me formei, e quando trabalhava como professora na escola pública, né, e me deparava com alguns temas, né, com algumas situações, e automaticamente vinha aquelas lembranças. Né? E eu comecei a observar sem nenhuma pretensão. Eu anotava, né? Fazia anotações. Eu tenho até um caderno ali ainda. E, e aí, nessas anotações, foram passando o tempo, trabalho, filhos, né? Tudo. Depois que eu me aposentei, 2017, 2018, e depois veio a pandemia, né? E eu fui fazer uma faxina literalmente aqui em casa, né? E eu digo, não, mas meus caderninhos eu comecei a olhar com mais carinho, né? Para aquelas anotações. E em 2021, comecei a pesquisar, fui lá na internet, foi quando eu encontrei a Vanessa Passos,
né? Nessas pesquisas que eu digo, não, o que eu vou fazer com esse material? Guardei até agora, né? Eu não vou jogar fora simplesmente, né? Porque se eu guardei é porque são importantes, né, para mim. E aí eu fui estudar escrita criativa, ainda em 2021 eu fui estudar aquelas técnicas, eu estruturei uns contos, aí Vanessa, as histórias que eu queria eram muitas coisas, né? Nos meus contos, todas as personagens são mulheres, né? Tanto que na minha dedicatória eu dedico a todas as mulheres que já sofreram algum tipo de silenciamento, porque nós vivemos, hoje ainda temos muitos problemas, mas desse patriarcado e tudo, do colonialismo, de tudo, né? Mas naquela época era bem pior. E ninguém falava, era tudo silenciado, né? E eu quis trazer mulheres que foram importantes. Eu trouxe para a ficção, né? Tem uma rezadeira, tem a parteira, né? E, de certa forma, eu quis trazer para lembrar, registrar também, né? E passar esse ciclo de tantas coisas que elas viveram. Né? Tem um fundamento histórico, é ficção, mas baseado em fatos históricos também, né? Então eu fui criando personagens, né, através do estudo da escrita, fui estruturando os contos. Memórias de Lince, são 10 contos, né? É a mesma narradora, Lince, né? É uma voz para todos os contos, né? E depois eu comecei quando eu terminei, Vanessa fez a leitura crítica e eu enviei, né, para uma chamada de originais entrei nesse movimento, nesse processo de edição, né, com a Dani Costa Russo. Né? Foram tempos assim que eu gostaria de ter escrito mais, estudado mais, mas assim, eu acredito que tudo tem seu tempo, Com né? certeza, Jane. Tudo em seu tempo. E é muito interessante porque eu percebo, diante da sua fala, que você sempre escreveu, né? O que faltava era você ser como escritora, né? Nesse lugar que para a gente foi algo que estava muito distante e que é para muita gente que escreve um lugar muito distante, inacessível. E que maravilha que no caminho a gente encontra pessoas que nos mostra essa caminhada com mais clareza. E no seu caso, e também no meu caso, posso dizer, Vanessa Passos tem uma participação muito significativa. Jani, e daí você juntou esses escritos com mais o seu conhecimento adquirido diante do curso, e você juntou os seus escritos que já estão, ou você começou a escrever novos para a formação dessa obra? Olha, assim, porque, como eu disse, o conteúdo, eu sou historiadora, eu já tinha essa base histórica, né? E também partiu de indagações que, na época, eu não tinha respostas, né? Como tem um conto da Dona Júlia, que foi sobre um campo de concentração que aconteceu na seca de 1932, aqui na região. Aqui no Ceará, foram vários. Né? Mas, e aí, foi muito importante porque nós temos uma comunidade, né, de escritoras, né, e a gente vai nos apoiando. Eu vi que a Rosana, a Rosana também, ela, sabe, foi muito importante nesse processo, fez o texto da orelha, e sempre, uma amiga, que é esse grupo, né, a gente se fortalece, aprende, né, é um aprendizado, tanto na comunidade, como também no processo de edição, porque a Dani, ela é muito boa, ela é muito generosa,
sabe? Eu passando por um momento difícil, meu pai muito doente, né? Veio a falecer. E, assim, ontem eu estava até lembrando, fugindo da tua resposta, não sei se... Fugindo da tua pergunta aí, porque eu lembrei, né, desse processo todo, né? E a gente fica até se perguntando, mas por que acontecem tantas coisas assim para fazer a gente desistir? Eu digo, não, mas esse livro ele está sendo publicado, lançado, no momento de luto da minha família, né? Do meu pai está com 8 meses, meu irmão 1 mês, fez agora dia 28, né? E também, assim, em memória dessas pessoas que já se foram. Minha mãe, 17 anos, né, que já se foi. E eu fico dizendo assim, eu digo, eu já passei dos 60, ninguém sabe quanto tempo pela frente. E aí é ressignificar, né, o que a gente sabe fazer, o que gosta de fazer, né, e partilhar, Com certeza. né? E nunca é tarde, né? Nunca é tarde para Nunca é tarde, é regar, verdade. nunca é tarde para dar um É verdade. a vida, né? Ó, chegou aí a Daviana, muito bem-vinda. Muito... Ah, é outra, né, outra Então, quem colega e amiga é a que... autora, por favor, pode mandar. Geni, Oi? eu estou falando, quem quiser mandar uma pergunta para Sim. você, pode mandar. Você está me ouvindo bem? Que às vezes corta um Eita, pouquinho para tá mim. cortando para você? Dá para entender, mas você está me ouvindo Eu ouvi bem? perfeitamente. Ah, bom. Então, Sim. vamos falar agora mais da sua obra, tá? Então, eu estou Ah, lendo o início, né? Sou uma privilegiada, dá licença a vocês, porque eu estive lendo o livro da Jani em primeira mão e não li todo ainda, mas percebi uma coerência tão forte nos contos que, sabe o que me deu a impressão, Jani, de estar lendo realmente um romance? Porque até parece que é a mesma personagem, sabe? O tom das narrativas. Né? Eu acredito que eu li os 3, 4 primeiros. E que riqueza, né? Isso foi proposital, Jani? Como é que foi? Conta essa sua estratégia. olha, no início, quando eu comecei a montar, a estruturar os contos, quando eu mandei o primeiro conto para a leitura crítica, aí ficou as pessoas que... Vanessa que perguntou e outra colega perguntou, quem é esse narrador? Porque até então eu ainda não tinha definido, né, como seria. Eu pensei em contos, porque tem muitas informações, queria contemplar essas mulheres, né, e para fazer um romance, aí tinha que aprofundar uma delas, escolher uma delas naquele momento, né, que poderia ser a própria Lince, que foi depois que eu comecei a falar mais dela, né, porque eu pensei, é, a cidade fictícia, construir uma cidade fictícia, né, a Ribana, né. A figura central é um embuzeiro, que vamos dizer assim, o afeto da narradora, Lince, e também na minha vida real, né? Porque aí quando ele caiu, ele não existe mais, infelizmente. E assim, porque tem muitos embuzeiros aqui na região, né? Típico aqui. Mas esse se destacava, todo achava muito bonito, frondoso. E meu avô já contava que comeu embu já era adulto esse embuzeiro quando ele era criança. Então ele tem mais de 100 anos, quase 200 anos, né? E, e quando ele caiu, veio na minha cabeça, se esse embuzeiro falasse, quanta história teria para contar? Né? E das histórias que eu escutava, as outras, quando eu era criança, escutava outras pessoas contando alguma coisa, e das que eu também, né, presenciei na época, porque morava na zona rural, e as brincadeiras de criança era por ali mesmo, no terreiro, né? Aham.
E eu tinha um embuzeiro, eu tinha lá meu portal muito importante, né? E assim, aí eu pensei, eu vou. É tanto que quando eu enviei para o original, aí Dani disse assim: Mas quem é Lince? Você tem que falar mais da Lince, né? Porque eu contava a história da Dona Júlia, né? Da Terezinha, contava a história das outras e falava muito pouco. A narradora não falava muito dela. Era quase, eu queria assim, quase uma entidade aquela mulher ali, né? Contando aquelas histórias de quem passava no entorno do Embuzeiro, lá da cidade de Arribana, cidade pequena do interior, todo mundo dá conta da vida de todo mundo, né? E aí quando Dani foi fazer a edição, ela mandou para mim, aí fez essa pergunta. E fez essa observação, né? Vamos fazer uns ajustes? Você tem que falar mais da Lince. Aí eu não vou dizer o que eu coloquei da Lince, porque quem vai ler o livro vai descobrir o que foi, né? Que eu coloquei, né? Para Lince. Mas por que Lince, né? Muita gente me pergunta, mas Lince, por que Lince? Eu sempre gostei de mitologia, grega principalmente, né? E da expressão olhos de lince, que vem lá do Linceu, daquele navegador, o Argonauta tem até o filme, né? Que por ele ter uma visão muito aguçada, que via onde estava o inimigo e se preparava a defesa e tudo. E depois, olhos de Linceu, olhos de lince, com o tempo a expressão foi mudando, e não por acaso, não sei porquê, lince, o animal lince também, né? Que tem essas características, né? De esperteza, de paciência, de observador, né? Então eu juntei as duas coisas e já achei o nome para minha narradora. Porque para eu colocar o embuzeiro para narrar, eu teria que ver outras questões, né? Então, tudo nesse processo, isso foi em 2021 para 2022. Aham. Que foi todo esse processo, né, para estruturar o livro. Né? Não sei se eu estou respondendo o que você me perguntou. Tranquilo. Foi quantos anos ao todo para começar e terminar o livro? Foi um ano, porque aí em outubro de 2022 eu enviei logo, quando abriu a chamada, Ivanessa, mãe, vai, ela é daquelas que empurra, puxa mesmo a gente assim pela mão e disse, vai, manda. Eu disse, já tem um livro pronto. Ela disse, ela disse, tá assim, manda, vamos mandar. Aí quando foi em 2023, né, eu recebi a aprovação, e aí fui trabalhar esse processo de edição com a Dani, fomos reescrever, ela comigo, né? Sempre assim, me ouvindo. Ela, às vezes ela dava uma sugestão, quando ela falou da Lince, mas o que é que você acha disso? Quando ela estudou também a parte da história para me perguntar, e isso, o que é? Sabe, certas passagens, ela parava e fazia as perguntas. Eu digo, bom, que foi um aprendizado incrível por todo aquele processo, né, de edição, de revisão, de chegar até aqui, né? E sim, deixa eu dizer uma coisa que eu lembrei. A Rosana já recebeu. Quem comprou na pré-venda, logo no início, já está recebendo os livros, né? Que maravilha. Já começou a chegar. Minas é mais perto de São Paulo, né? Talvez aí quem comprou, quem é mais distante. Né? Ana Silva, Ana Daviana, realmente, embuzeira, a árvore sagrada, né? Que já vem desde a época dos indígenas e para o sertanejo, que aí foi a continuidade. Ela está perguntando quais referências literárias te influenciaram na escrita de Memórias de Lince. Olha, como eu ia falando antes, e até me fugiu, e foi boa a pergunta para eu lembrar, né? Porque o primeiro conto, A Dona Júlia, ele tá disponível lá no link da Penalux, né? O primeiro conto. E quando eu fui estruturar aquele conto, eu
li Raquel de Queiroz, o 15 de Raquel de Queiroz. E lá ela falava do campo de concentração alagadiço, lá em Fortaleza, que aconteceu, o primeiro que houve em 1915. Mas por que eu parei aqui nesse momento de Raquel de Queiroz? Porque quando eu era criança, eu ouvi uma história de uma pessoa, uma parente de uma sobrevivente do campo de concentração de 1932, aqui do Crato. Porque houve um campo de concentração aqui em 1932. Mas ninguém falava. Eu vim fazer faculdade de História aqui em 82, 81, 82, 82. Terminei o ensino médio e já vim para a faculdade. E eu com aquilo na minha cabeça. Aqui teve um campo de concentração. Nunca ouvi falar. As pessoas que eu perguntava, nunca ouvi falar. Que chamava de Buriti, campo de concentração do Buriti aqui. Muita gente que vinha dessa região do Pernambuco, de outras regiões secas, em busca de trabalho, né, de sobrevivência mesmo, né, de melhor condição de vida. E eu perguntava, ninguém me dizia nada. Aí depois eu fui ouvindo assim uns depoimentos muito tímidos. Só mais recentemente foi que eu descobri a Kenya Hills, né? Ela estuda esse tema. Também tem os ativistas, né, que falam muito. Recentemente, depois da década de 80. É tanto que eu fiz as ilustrações, minha filha fez, Karina, né? Ela fez todas as ilustrações. Enquanto Dani Costa Russo estava lá na preparação, eu conversava com Karina sobre a ideia, né, e ela com a criatividade dela e o talento dela, né? Somos iniciantes, mas a gente iniciantes, mas nós não somos amadores. A gente faz para ficar um negócio bem feito. Não é para, né, fazer coisa de amador, não. Aí eu ia dizendo para ela. Como é inspirador ouvir pessoas que se dispõem a mexer com suas memórias e oportunizar leituras. Maravilha, isso é verdade. É verdade, é verdade. É, Porque essa impressão que me causou lendo os primeiros contos de ser apenas uma personagem, quando na verdade você me diz que são várias personagens e vários contos. E essa impressão que causa tem muito a ver também, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, como somos múltiplas, né, mulheres. Porque quando se fala de tantas mulheres, se causa até a impressão que seja uma. Né? Porque existem muitas de nós. sim, Né? Não é verdade? é verdade. É verdade. É verdade. A dona Júlia é uma agricultora. Então, ela está ali representando muitas mulheres. E a minha intenção era essa, sabe? Tem uma costureira que representa também, né, que antigamente a mulher era cuidar de casa, e quanto muito podia ser modista, que ganhava algum dinheirinho mais, né, com o seu trabalho, né? Então, e a família da minha mãe, que todo mundo é artista nesse sentido, costura, borda, pinta e essas coisas todas. Acho que a minha filha pegou um pouquinho dessa veia artística, porque ela gosta de, sabe, desenhar. Essa boa. Sim, e da capa, né? Eu até imprimi, eu não recebi o meu. Rosana, sempre na frente, chegando junto. Eu não recebi o meu ainda. Comigo, viu? Oi? Pré-venda minha, a Rosana foi uma das primeiras pessoas. Pois é, e acho que ela deve ter sido a primeira que recebeu. Porque ninguém falou. Aí eu só imprimi aqui, né, no papelzinho aqui, eu imprimi, né, porque aqui tem o embuzeiro, né, o tronco do embuzeiro. Eu peguei uma foto antiga que eu encontrei nas minhas coisas. Esse tronco é igualzinho. A gente subia, botava uma perna para o lado, uma perna para a outra,
como eu disse, faz um pouco, é um pouco da minha infância também, né? Essa lembrança nessa parte. Mas é ficção. Eu dizendo até aos meninos, mas que negócio de mãe foi tirar essas histórias? Porque, assim, agora que eu vou saber o que é que vão dizer do meu livro. Porque poucas pessoas leram, né? Até Vanessa para fazer a leitura crítica, nesse processo meus filhos leram, aí foi para a editora, e aí eu mandei para Ana Daviana, para Rosana, né? Para algumas pessoas, assim, né? Em primeira mão. Mas voltando à capa, né? O embuzeiro, e aqui eu coloquei o perfil, o rosto da Lince, essa altivez, essa emoção dela também, os mistérios, porque a Lince é muito misteriosa. Ela é muito misteriosa, né? Esses mistérios, uma lágrimazinha aqui, né? E o sol. Muita representação. Tem a chapada. Ficou muito lindo. Oi? De quem acredita. A, tem a chapada do Araripe, que inclusive eu tenho umas curiosidades, né? Sobre a chapada do Araripe. Foi que eu até estava olhando, não sei onde eu coloquei, que diz assim, que tem várias, no Tupi-Guarani, até também significa nascendo o dia, Araripe. Eu não sei onde foi que eu coloquei, que tem o Tupi-Guarani, é assim, eu anoto as cores, depois não sei onde eu botei isso aqui. Mas assim, tem o sol, né, que representa, né, essa claridade, esse brilho, a clareza, e ser forte mesmo, ser ativo, não é? Que é uma característica nossa também, da região, o sol nascendo, não é? E por trás da serra é outro mundo, né? Tem a Ribana, tem todo aquele que representa muitas cidadezinhas do interior, né? Onde tem um conto que eu até começo a falar assim, situando geograficamente, como se fosse uma cidade daqui da região do Cariri, porque nós temos o lado oásis, o lado fértil, o lado verde, de fontes perenes. Aí, quando chega lá para o outro lado, no determinado ponto, já entra o sertão, que é mais seco. E eu coloquei a Ribana num ponto estratégico para ligar esses dois lados, né? Mas A voltando, capa? Foi você que deu a ideia? Como é que foi isso? Karina, eu disse para ela que queria colocar o embuzeiro, né? Esses Então, elementos, e ela fez. foi a Karine Eu só que criou, sua filha. a Karina que fez, a capa Que é lindo, dela. E aí a editora acatou, né? que coisa boa, Aceitou, que né? coisa linda. Eu gostei, eu gostei. Muito bonita esse São muitas, e são muitas coisas para falar. você já me disse Oi? que os filhos já leram o livro, a leitora crítica também, a Dani, a editora. E agora você vai estar aí furando uma outra bolha de leitores, né? Colocando esse livro no mundo. Já Vai. tá, muita gente já pediu, na Sé, Tá dando, Marcele, também do Rio de Janeiro, vários lugares aí já vai chegar, tá dando medinho vai sair dessa essa bolha. emoção. É, deixa eu ver. Sim, da Chapada do Araripe, eu lembrei, foi da Ana Miranda, você falando, né, das minhas inspirações assim, para escrever. A Ana Miranda, uma escritora cearense, ela esteve aqui no Cariri há 1 ano, 2 anos atrás, não lembro bem, mas há pouco tempo atrás. E ela disse assim: Olha, se eu tivesse nascido no Cariri, meus livros seriam mais fantásticos do que os livros de Gabriel Garcia Marques. Porque ele disse aqui é um lugar rico, biodiversidade única, sabe, de fósseis, de fontes. E o Cariri também. Quer dizer, eu tenho um conto, estou lembrando aqui, tem tanta coisa para falar que eu ficava a noite toda falando do livro, viu? Se eu for falar de cada conto. Tem como eu disse, baseado em fatos
históricos, eu falei o caso da Dona Júlia, né, dessa seca do campo de concentração. Tem a Inês, que é uma descendente indígena, porque lá no século XX, quando na época que eu estudava mesmo na faculdade e tudo, se diziam que os índios cariris tinham sido totalmente dizimados. Ninguém falava. Né? Mas depois foi se provar que não. Nesse processo eu conheci a Wanda Cariri, que tem uma aldeia aqui perto, aqui no sítio Poço Dantas, Poço Dantas, de Umari, lá não é muito longe, aqui no município do Crato. E tem uma ilustração que eu fiz um mapa de Arribana com o ano de 1988. Por quê? Porque foi o ano, eu coloquei assim, simbolicamente colocando, o antes e o depois dessa nossa nova Constituição, dessa Constituição não, atual, né? Porque antes disso, pouco se falava. Veio o processo das diretas já, né? Aquele processo de redemocratização, de tudo. E até aquele tempo era coisa muito tímida, principalmente no interior, né? Principalmente aqui no interior. E depois disso, aí os segmentos sociais, os grupos, né, as minorias, né, foram aparecendo, reivindicando os seus espaços, né? Por isso que eu coloquei esse marco para falar, que em pleno século XXI ainda existe, não mudou muita coisa, mas ainda, né, temos muito para melhorar. Deni, muita gente aqui dizendo que já adquiriu o livro, está esperando chegar. Tem outras pessoas que disseram que querem o livro. Então, a gente pode Sim. o livro está na pré-venda até o dia 8. Até o dia 8 de Pelo abril. Aurora. Isso. Sim. Vai lá no site da editora e adquire o livro. Uhum. E depois eu também vou esperar chegar os meus, né? Para quem quiser adquirir. E também pela editora, né? Também. E comigo. Posteriormente, a editora também que vai estar liberado. Uhum. Uhum. Como é que está o coração agora? Porque você vai estar furando outras bolhas, né? Além da família e dos próximos. Como é que tá? Tá um medinho? Conta como é que tá essa ansiedade para estar aqui. Sabe que há uns 5 anos atrás eu não imaginava estar aqui, né? Lançando, mostrando um livro para o Brasil, para o mundo. Meu filho está em Portugal, Davi, para o mundo. Minha Paloma também está por lá, não sei se ela está aqui ainda, se ela conseguiu entrar na live. Karina, Jeane, estou vendo aqui minha sobrinha, Raíssa, e está lá no Maranhão, ela estuda lá, aí está lá, aí vai se espalhar por aí. É isso aí, é isso aí. É verdade. E eu, assim, eu penso, Estamos né? aqui. O Davi Sim, muito bem. Ah, que lindos. que apoiar essa mulher aí. Karina, Jeane, todo mundo. Livro. Livro lindo e riquíssimo em cultura, sim. Que eu trago um pouco dos elementos da cultura, né? Não só questões sociais, mas trago, assim como o da Daviana, que traz, né, de elementos culturais, também das festas tradicionais da região, né? E tudo. O meu é na mesma vertente, mas tem muita coisa parecida, semelhante. Maravilha. Então, gente, olha, Né? compartilhe muito nos stories. Faça com que cada vez mais pessoas possam conhecer a Geni e também a sua literatura através de Memórias de Lince. Eu tenho certeza que ainda virá muita coisa aí pela frente. Isso é só o começo, né? A Geni que tem uma escrita deliciosa. Então, vamos aí apoiar também nossa literatura nacional contemporânea, né? Adquirindo, dando uma oportunidade de conhecer um livro de uma mulher que escreve, uma mulher que está publicando, né, nessa fase da vida quando ela jamais imaginou que isso fosse acontecer. Então, isso é lindo, né? E vale muito a pena a gente apoiar, ler, compartilhar nos stories, marcar a autora,
comentar com ela, sabe? Chama no direct, isso é uma oportunidade única, né? Imagina, há um tempo atrás, a gente queria comentar com a Clarice, com a Adélia, com Carlos Drummond, e a gente não tinha oportunidade, né? Hoje nós temos autoras vivas, né? Lígia Fagundes Telles também, eu gosto muito também de ler. Todas essas Vamos autoras. aproveitar essa oportunidade de ter a nossa É, e eu pretendo levar para as escolas também, né? Vou fazer lançamento, vou esperar meus exemplares chegarem por aqui, e pensando, vou fazer um lançamento no mês de maio, né? O mês das mães. Tem muita gente aqui do meu público-alvo que quer também comprar comigo, e a gente vai. Tá aqui minhas irmãs, Janeide, Janilda, maravilha. Todo mundo Desce, todo mundo está aqui apoiando, né? Então eu vou passar pelo. Né? E também quando você falou do etarismo, né? Porque é tão difícil, né? E você chega numa. Quando, como eu falei logo no início, eu pensando, me aposentei. Aí veio a pandemia, tive Covid, e aí vem tudo aquilo que a gente tem medo, né? É o fim, a finitude. Né? A gente vivendo toda essa situação, e a gente é um novo começo, ressignificar, né? O que dá nova sentido. vida, né? Que é possível se Verdade. tornar útil a nossa, né? Apesar de todo o preconceito, né? Terrível. Bem, mas, Jani, estamos chegando ao final da nossa live e quero te dizer que fiquei muito honrada, né, de estar aqui com você. E muito obrigada a todas e todos que visitaram, que interagiram com a gente e continuem contribuindo. Compartilha com mais pessoas, compartilha essa aí disponível até o dia 8. E depois que passar, que as pessoas também possam adquirir através da e Sim. ainda através da Da editora Penalux e também edição. comigo, né? E eu é que agradeço, né? Assim, por esse momento, né? A todo mundo que participou, que esteve por aqui, viu? Olha, os amigos da minha irmã que mora perto de Fortaleza, né? Guilherme, Muito bem, muita gente. Cadê Geraldo Ribeiro? Paulo. Tá ali, Geraldo Ribeiro, meu esposo tá ali, ó, assistindo. Só eu e ele aqui. Maravilha. Tá ali assistindo. Aí, uma grande corrente do bem. E vou agradecer a você, você é Ah, que poderosa. bom. É inspiração para a gente, né? Exato. Essa comunidade. Eu digo para as meninas, eu não acompanho o ritmo de vocês, mas estou por aqui, devagar e sempre. Acompanhe muito. E é uma querida entre nós. Dani, Ah, beijo grande, uma boa noite para vocês. Isso aqui não é uma mentira, hein, gente? Isso aqui é de verdade. Eu lembrando agora do dia da mentira, né? Dia 1º de abril. sim, pois é. E sim, uma coisa que eu estava lembrando, está terminando, olha só, mas eu me lembrei ontem que foi 60 anos do golpe militar, né? E tem um conto que eu menciono, a Zuzu Angel, que é uma estilista famosa do Brasil, que fez o primeiro desfile de protesto, né? Porque o filho dela foi torturado, desapareceu, como muitos, né? Jovens naquela época, né? É só que você me lembrou agora, né? De ontem dia 1º, que esse 31, ninguém sabe se foi do dia 31 de março ou dia 1º de abril, né? Mas a história está aí, o terror que passou, e vamos seguir em frente de forma em paz, de positivo, de viver a nossa democracia, Olha, né? gente, você já provou, acima de tudo, que o seu livro, além de ser uma belíssima literatura, é uma verdadeira aula de história, né? E tem muita gente que precisa. Se você for abrindo, vai lendo cada conto, pode ser um pouco ingênuo, alguém diz, mas é isso. Você vai lendo a cada camada, a cada elemento, vai descobrindo umas coisinhas que precisamos saber, que não foram ditas na época Maravilha. de escola, para muita gente.
Obrigada, querida. Beijão. Depois a gente volta quando o livro estiver Ah, pronto, tá. Bom demais. viu? Passou a live Boa noite. no começo. Salva, tá? Quem quiser, compartilha aí com seus amigos, para mais Certo. ficarem com vontade de ler esse livro, que é uma potência. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, obrigada a todos. Boa noite.